Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para poder servir a igreja com a palavra de Deus. Gostaria de abrir a Bíblia no capítulo 33 do profeta Isaías e ler alguns versículos da palavra de Deus. Obrigado, pastor Nildo, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de fazer uso dessa tribuna, usar esse púlpito. E já aprendi ali com os professores da escola bíblica dominical, é sempre bom estar em comunhão com a igreja do Senhor. Eu vou ler o versículo 13 em diante. Isaías 33, 13, diz assim: ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. 14, os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? A resposta: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Amém? Um trecho importante da palavra de Deus, um trecho onde os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. O profeta escreve aqui num flanco natural, mas assim como Ezequiel 28, essa passagem também tem uma migração para o flanco espiritual. Em Ezequiel 28, Isaías 14, você tem dados históricos, mas de repente, quando você está observando o texto, você já vê que o Senhor está querendo falar da queda do diabo. Aqui também é um momento em que a palavra de Deus ela vai assombrar os hipócritas, e de fato, quem dentre nós poderá habitar com esse fogo consumidor e com essas labaredas eternas? Em muitos momentos, quando nós estamos aprendendo da palavra de Deus, principalmente os neófitos, nós ficamos assim, às vezes confusos, mas será que está falando isso aqui de Deus ou será que é o diabo? Será que isso aqui diz respeito ao céu ou é ao inferno? Há alguns estudiosos que entendem que Deus está chamando ao arrependimento os pecadores de Sião. E os pecadores de Sião, como todos os pecadores, eles têm destino ao inferno. E Deus é amor, mas também justiça. E o inferno é um lugar de labaredas eternas, é um lugar de fogo eterno, mas o céu também. Então, quem é que pode habitar no céu? Quem é que será condenado ao inferno? O inferno foi muito ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estatísticos entendem que 42% das passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus e expressivamente as suas parábolas, contêm lições sobre o inferno. Jesus usa um vale de Rinom para explicar
sobre o inferno, porque Jesus sempre fazia paralelos para o entendimento, já que tanto o céu quanto o inferno são lugares espirituais. Tinha um vale lá que no passado era um lugar muito terrível, onde as pessoas faziam sacrifícios de crianças a deuses pagãos. Mas nesse momento aqui que Jesus ensina, era um lixão, um aterro sanitário. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir em um lugar assim. Eu levei uma turma de ecologia e meio ambiente em um aterro sanitário e nós entramos para fazer uma visita na prática mesmo. Nós subimos no alto do aterro, o filho de Lauto estava conosco lá, o Pedro. Eu cheguei a ver urubus bem próximos, eu vi um cheiro de gás sulfídrico terrível. As lavaredas, elas são espontâneas porque produz gás metano, é um gás inflamável, é um lugar horrível. Horrível. O Senhor Jesus diz que nesse lugar o fogo não vai apagar. Então, que fogo seria esse? Seria um fogo como tinha no Vale de Rinom, porque o Vale de Rinom ficava incandescente o tempo todo. E você tenta apagar, mas sempre o metano está sendo produzido e você sempre vê fogo. Você também vê matéria orgânica se decompondo, bichos, vermes comendo esses detritos, restos mortais. E nesse caso de Jesus até existiam indigentes que eram lançados lá, então era um lugar muito horrendo. E o próprio Senhor Jesus diz que no inferno o bicho não vai morrer, a ferida não vai cicatrizar. Então isso remete à dor, porque feridas abertas, elas estão sempre suscetíveis à contaminação, sempre a gente precisa buscar tratamentos e às vezes até específicos para fechar algumas algumas feridas que não são fáceis de fechar. Existem técnicas de enfermagem, irmão Mateus estuda, que são específicas para fechar algumas feridas. E imagine um lugar onde a ferida não fecha, o verme não morre, o bicho continua comendo esses detritos. Então é um lugar de dor e sofrimento. E hoje, quando a gente está sentindo dor, a gente logo procura um médico, ele vai te dar um anestésico, um analgésico, um tranquilizante, um calmante. Porém aqui no inferno, como dito por Jesus, isso não é possível. A dor é constante, ela é uma dor de alto sofrimento. Tanto é que em Lucas 16, quando existe um paralelo ali entre o paraíso e o lugar de tormento, o rico se vê afadigado e ele conversa ali com o pai Abraão, uma figura de Deus, e o pai Abraão está ali com ele no lugar de tormento. Então existem várias palavras para isso: Hades, Geena ou Geena, Tártaro. No findar das coisas, a besta, o falso profeta, o diabo, vai ser tudo lançado nesse lago de fogo e enxofre. Então eu vou tratar isso tudo como um inferno. E ele sente sede de tal maneira que queria que colocasse Lázaro pelo menos uma gota de água na sua língua. Então é um lugar que a pessoa está consciente, porque algumas doutrinas ensinam a aniquilação da alma, e isso aqui não acontece pela Bíblia, isso é uma heresia. A pessoa fica consciente, ela sabe que ela está ali porque ela falhou, ela sabe que está ali porque ela não deu ouvidos à palavra. Alguns chegam a extrapolar e dizer que ela vai se lembrar de todas as mensagens que foram ditas, dos pregadores que lhe ensinaram a palavra de Deus, e muitos deles estavam dando pérolas, falando dos mistérios de Deus, mas a pessoa que está lá não deu crédito à pregação. Então acaba que esse obreiro do Senhor deu pérolas para as pessoas que desejavam ser porcos. É um lugar terrível, e
Pasme, amada igreja, as pessoas que estão indo para esse lugar, algumas delas nessas reportagens, elas já dão o maior indício disso. Tinha um pessoal em Recife, agora recentemente, cantando funk e dançando dentro do esgoto. Então veja que caótico. O mundo espiritual já está se manifestando no mundo material. Elas estavam se vangloriando de dançar no esgoto, a céu aberto. Então o inferno é um lugar que tem um cheiro ruim, é um cheiro de enxofre. E o cheiro de enxofre remete àquele cheiro de ovo podre. É o do gás sulfídrico que nós sentimos lá no lixão. E o enxofre é um elemento químico que ele queima a altas temperaturas. Nessas indas e vindas de Montes Claros para Janaúba, nós nos deparamos com uma carreta que na noite anterior tinha queimado, e ela transportava enxofre. Interessante que sempre fica alguma coisa ali, você vê um resto de ferragem, de borracha e tudo, mas eu fiquei muito assustado porque nessa carreta não sobrou nada, só estava fuligem no chão. Ela entrou em combustão completamente, porque a chama do enxofre ela tem elevada temperatura. O enxofre queima a elevadas temperaturas. Quando Deus mostra sobre isso no Velho Testamento, Ele faz uma destruição completa de Sodoma e Gomorra. E naquela região ali não tem atividade vulcânica, e o enxofre ele é proveniente de regiões que têm atividade vulcânica. E Deus pede para Ló e seus familiares saírem dali, porque Ele ia lançar do céu fogo e enxofre. Que céu que é esse? Porque o céu, conforme a Bíblia retrata, não tem enxofre. Talvez a tradução mais correta seria lançar de um mundo espiritual fogo e enxofre. E se eu entendo que é fogo e enxofre, não é do céu, o céu de Deus. Ele está falando de um mundo espiritual que tem fogo e enxofre. E esse lugar é o inferno. Então Deus fez aquela cidade queimar como se queima no inferno. Fogo e enxofre. É encontrado nessa região geográfica enxofre com 95% de pureza, longe de qualquer atividade vulcânica. Esse enxofre veio do inferno, provavelmente. Não sobrou nada. As pessoas morreram, foram aniquiladas. Mas se fosse só no corpo, seria ótimo, porque você sofre só na hora da morte. Alguns sofrem mais, outros menos. Mas a ideia que Cristo dá do inferno e a palavra de Deus dá do inferno é que esse sofrimento não é instantâneo. Esse tempo é para sempre, é eterno. O indivíduo que fere a Deus, que é santo, com o pecado, ele tem um sofrimento também eterno, porque ele fere um Deus eterno. Então ele sofre eternamente. Pois bem, temos que nesse lugar não tem como sair, porque o rico não tinha escape. O pai Abraão diz para ele: entre o paraíso e o lugar de tormento há um abismo intransponível. É muito bom você estar num lugar de apuro, e a própria engenharia constrói isso, acessos, portas de incêndio para você escapar, não é? E às vezes você consegue escapar, mas essa situação é mais semelhante
aquela que aconteceu nas Torres Gêmeas e o pessoal que estava acima da torre não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Meu cunhado ali, Ricardo, contou certa vez que um rapaz foi na Coteminas acessar uma subestação e o disjuntor estava ligado. Foi uma situação horrenda onde o corpo dele literalmente derreteu, as botas derreteram por causa da alta tensão. Se você viu aquele filme daquele cientista que construiu a bomba atômica com uma grande equipe, né, o Oppenheimer, você vai ver lá umas nuances do que a radioatividade faz no corpo humano. Essa bomba caiu em Hiroshima e Nagasaki e eles têm expectativas que chegou a matar 300 mil pessoas. Ali nós estamos falando de fusão e fissão nuclear, como nas estrelas. No caso da bomba, uma fissão nuclear. No caso das estrelas, fusão e fissão. Mas que interessante que a Bíblia também diz que nós seremos, como está escrito em Daniel 12:5, como as estrelas de Deus. Então nós teremos uma luz muito intensa, nós seremos como as estrelas de Deus, e as estrelas de Deus, errei. Ixa, quem pode me ajudar aí com essa referência? 12:3, 5:12, alguma coisa assim. 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Pode deixar o 12:3. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem a muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Está falando que se você direciona uma pessoa ao céu, que o Espírito Santo pode usar a sua vida para conduzir uma pessoa que estava indo para o inferno para o céu, você vai brilhar como uma estrela sempre e eternamente. Muitas pessoas que têm dom de visão e veem anjos, eles veem os anjos como se forem seres radioativos. Então talvez isso seja o que é mais próximo de uma transição que nem Paulo ousou fazer do mundo espiritual para o mundo natural. Ele falou: o que o olho não viu, que o ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Mas eu entendo que talvez no inferno essas labaredas sejam radioativas e que a pessoa fica recebendo essa radiação, sofrendo essa alta tensão, seja lá esse calor para sempre e sempre, porque ela não está preparada para ser como uma estrela de Deus. Então a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós precisaremos ser transformados, já estamos sendo santificados, aqueles que se converteram, e no abrir e piscar de olhos nós seremos glorificados para resplandecer como as estrelas de Deus. Nós seremos como os anjos. Agora, se você não tiver essa capacidade que é dada por Deus para ficar junto com o fogo consumidor no céu, você vai ter que habitar com as labaredas eternas no inferno. Deus está em todos os lugares, Ele também está no inferno, Ele mantém o inferno. É estranho falar nisso, porque às vezes nós pregamos e realmente nós falamos que o inferno é um lugar ruim, é a ausência de Deus. Mas como o inferno existe sem Deus? Deus mantém o inferno e Ele também mantém o céu. 1 Reis 18 diz que o céu é o céu do Senhor, mas o céu e o céu dos céus não podem conter a Deus, ou seja, Ele está em todo lugar, Ele contém todos os lugares, inclusive o inferno. O céu Ele fez para a sua própria habitação, e lá nós estaremos com a nossa recompensa na presença dEle eternamente. A misericórdia dEle, a graça dEle nos conduzirá para lá. No céu Ele está como amor, mas no inferno Ele está como juiz, consumindo eternamente aquelas pessoas que não deram ouvidos à palavra de Deus.
Eu subi aquelas escadas com tremor e com temor. Chega a dar um frio na barriga, né, do pregador, porque nós estamos semeando aqui desse púlpito palavras eternas. E o Espírito que fala através de nós tem que ser o Espírito que absorve através da audiência, que é o Espírito Santo, para que isso produza um crescimento espiritual e uma condição tal que você fique livre do terror do inferno. Porque a salvação vem pelo conhecer a Deus. E você conhece a Deus através da sua palavra. O profeta Oséias diz que você deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso não deve paralisar, você não pode acomodar, porque esse estágio de acomodação sempre é muito arriscado. Apocalipse capítulo 3 retrata uma carta escrita à quinta igreja. João teve um arrebatamento de espírito e acessou o céu como ninguém mais acessou. Talvez Paulo tenha acessado como ele acessou, porque Paulo disse que tinha um homem há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu e viu coisas que aos homens são inefáveis, são indescritíveis. Mas João foi, viu e descreveu. Então, possivelmente Deus não queria que Paulo escrevesse sobre aquilo, mas ele precisava escrever sobre o céu, então ele usou o apóstolo João. E capítulo 3, versículo 1 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E essas 7 estrelas que estão em Apocalipse são exatamente os 7 anjos da igreja. E anjo da igreja são os pastores, porque anjos, eles não ministram, eles não ministram o Evangelho. Isso Deus não imputou aos anjos celestiais. Ele capacitou anjos de igreja. Pastores são anjos de igreja, são estrelas que guiam o rebanho, que exortam, que ensinam, que protegem contra as heresias, protegem contra os falsos ensinamentos. Eles guiam as nossas vidas. Eles são capacitados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Efésios, no capítulo 4, ele sobe aos céus e depois ele dá dons aos homens. Ele chama alguns para apóstolos, e o apóstolo Paulo foi o último. Profetas, o próprio Jesus Cristo disse que o último profeta foi João Batista, mas ali também tem os evangelistas, do qual eu faço parte desse grupo de pessoas que receberam a unção de evangelista, e também chamou pastores, mestres e doutores. O pastor Nildo é um pastor, é o anjo da igreja Batista Nova Galileia. Cabe a nós obedecermos a unção que foi dada diretamente pelo Senhor Jesus. Quando uma pessoa se rebela contra o ungido, ela não se rebela contra a pessoa, ela se rebela contra a unção, e a unção quem deu foi Deus. Então acaba que pessoas que batem de frente com os pastores, e eu não estou dizendo que todos os pastores são perfeitos, e nós estamos vivendo dias difíceis, aonde na internet está acontecendo coisas horrendas, e homens que estão dando mau testemunho,
Eu não estou dizendo desse tipo de pastor, eu estou dizendo pastor verdadeiro, genuíno, que foi concedido o dom pelo próprio Senhor Jesus. Todas as vezes que algumas pessoas tentam levantar contra essas autoridades espirituais, porque isso não é título, isso é autoridade. Você tem autoridade militar, o juiz é uma autoridade, só que você tem autoridades espirituais. O diácono é uma autoridade espiritual. O presbítero nas denominações que existem, ele é uma autoridade espiritual. O evangelista é uma autoridade espiritual. E o pastor é a maior autoridade espiritual concedida por Jesus na igreja. Quando se levantaram contra Moisés, a sua irmã teve lepra, ela ficou doente. Na rebelião de Coré, a terra abriu, se eu não estou enganado, engoliu 3.000 rebeldes, porque estão tentando contra a soberania de Deus. Você pode se machucar, adoecer e até morrer, mas se você vê algum deslize, porque o anjo da igreja ele não é perfeito, ele é homem também, ele pode errar. O que eu faço quando eu vejo situações dessas, de pessoas que eu amo, que outrora estavam andando no caminho certo e agora estão vacilantes, é dobrar o meu joelho e falar: Senhor Jesus, alcança ele e traz nele lucidez espiritual, porque não é só a vida dele, ele está guiando um rebanho. E é óbvio que o ataque do diabo contra o membro do banco não é o ataque contra o anjo da igreja. Não sei se você já percebeu lá no livro de Judas que o arcanjo Miguel estava contendendo com Satanás pelos ossos de Moisés. Então as lutas espirituais elas têm níveis, e os demônios que são enviados para te desviar do caminho não são as falanges ou as hostes espirituais que são enviadas para cima dos pastores, porque quando você fere o pastor, o rebanho dissipa. Por isso que um pastor ele precisa ter uma estrutura, e muitos querem ser sem ter estrutura e acabam saindo ou para a direita ou para a esquerda e colocam o evangelho como um espetáculo e um escárnio, e nós que somos crentes verdadeiros acabamos sendo atingidos por isso. Neopentecostalismo para mim é seita, não tem Bíblia nisso. Por exemplo, você vê cada coisa horrenda que tem hora que dá vontade de você chegar num lugar e você fala: será que se eu for falar que eu sou servo de Deus e crente evangélico aqui, essas pessoas me associarem ao que está acontecendo aí na mídia, eu vou ser ridicularizado, porque até você explicar que você é trigo e você não é joio, já foi muita água debaixo da ponte, né? Dias complexos. O sangue de Jesus tem poder. Versículo 1 ainda, Apocalipse 3: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então muitas pessoas acham que estão vivas espiritualmente, mas elas já estão mortas. Pessoas que acham que Deus ainda está as usando em adultério, em fornicação, em mentira, pessoas que fazem negócios ilícitos, pessoas que emprestam seu dinheiro com usura, pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem e não fazem, cometem pecado. Olha o seu guarda-roupa, quantas vestes você tem ali, você às vezes usa poucas, mas tem pessoas passando frio fora de época, aqui no norte de Minas, e alguns indo para hospitais morrendo, e o seu casaco está lá no guarda-roupa inútil. Isso é pecado. Pessoas que acham que estão vivas, mas na verdade estão mortas espiritualmente. E alguns já apostataram da fé, e é o espírito do anticristo que está usando, e eles ainda acham que é o espírito de Deus. E aí você vê coisas horríveis mesmo acontecendo, e até sinais que não são sinais de Deus, porque a palavra de Deus é taxativa
para usar um vaso, esse vaso tem que ser requebrado e refeito, conforme escreveu o profeta Jeremias. Ele tem que ser adequado, limpo, santificado. Deus não vai usar vaso sujo, é contra a natureza dele, porque ele é santo. Como o Espírito Santo vai fluir através de um vaso contaminado? Ele sente barreira na nossa condição carnal e não flui através de nós. Por isso é que nós precisamos nos santificar. E aqui eu nem estou falando de conversão, eu estou falando da santificação. Aí o Senhor Jesus exorta: sempre vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque você já está morto. Acorda, vigia, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembre-se, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não te vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas, engraçado que não são muitas pessoas, são algumas pessoas. Então a maioria estava morta, mas algumas pessoas estavam vivas, que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Não muitos, algumas, dentro da igreja, não é de fora da igreja. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O nome que não vai ser riscado do livro da vida é aquele que vencer. E essa vitória aqui não está falando da vitória do Senhor Jesus Cristo, porque a vitória do Senhor Jesus Cristo é incontestável. Ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é um pacto único, exclusivo, definitivo. É um sacrifício perfeito e eterno, sem ajustes e sem remendos. Acabou. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a leitura do livro dá a entender que você precisa prosseguir crescendo e amadurecendo na fé. Porque se eu fizer uma inversão desse versículo de número 5, coloca para mim, por favor, Apocalipse 3:5. Ao que vencer será vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Isso é o que vencer. E ao que perder, é possível tirar o nome do livro da vida se perder? Porque muitas pessoas começaram bem, mas terminaram muito mal. O apóstolo Paulo, um homem santo de Deus, chegou a dizer nas escrituras dele uma hora assim: eu subjugo a minha carne à escravidão, porque eu estou temeroso de, depois de eu pregar muitos, ou seja, fundar muitas igrejas, ganhar muito povo para Deus, eu mesmo venha a ser reprovado. Eu estou temeroso. Ao que vencer, é só ao que vencer. Para mim, a conversão é a primeira etapa. Porque esse lugar que foi descrito aqui, o inferno, era um lugar que foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o Salmo de número 9 diz que os ímpios e as nações que se esquecem de Deus também estarão lá. E quando você aceita Jesus, você fica no primeiro amor, tudo é lindo, colorido, você é uma criança, você é inocente. Mas o próprio Jesus escreveu para a igreja aqui que deixou o primeiro amor. Ou se você estiver no amor, o seu nome está no livro da vida. Se você deixar o primeiro amor, você deixou a Deus, você se esqueceu de Deus. E no mundo de hoje não é difícil se esquecer de Deus. Agora há pouco o professor Paulo falava sobre o uso da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas porém ela também pode ser uma maldição.
ela pode te conectar com coisas do céu, mas também pode trazer tantas aberrações que te afastam de Deus. E o algoritmo está ali, né? A câmera está olhando o que você vê, o que você ouve, o que você fala, e vai trazendo para você muitas coisas. 15 minutos de oração que você tinha, agora são 2 horas no celular. Tem jovens que ficam o dia inteiro. Antigamente, né, irmão Aldo, as pessoas adoeciam fisicamente. Você via pessoas com bócio na rua, porque não tinha acesso ao iodo. Você via pessoas aleijadas porque trabalhavam na fábrica. Não é isso, Ricardo? As máquinas eram sem segurança, era muita condição insegura, muito ato inseguro acontecendo. Você via pessoas aleijadas, pessoas que não tinham acesso à vacina. Hoje as pessoas estão com seus corpos relativamente bem, todo mundo na academia e tal, mas as mentes todas adoecidas, porque tem que trabalhar agora com a mente, ninguém trabalha mais com o corpo. E aí vem pressão, acelera o cérebro, as emoções desestabilizam, os números de ansiedade e depressão e outros distúrbios são enormes, principalmente no Brasil, porque estamos gastando muito com tecnologia e às vezes desnecessário. É um vício, é uma dopamina barata. E o apóstolo Paulo falou que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Quem está cheio do Espírito Santo domina todas as coisas. Quem está vazio de Deus é dominado por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Baralho, games, séries, e por aí vai, a lista é grande. É só o que vencer, amada igreja, porque você tem um processo depois, que é de buscar a Deus. Você tem o livre-arbítrio de não buscar. Deus vai respeitar isso em você, mas você pode apagar. O Espírito Santo pode ser extinto dentro de uma pessoa. Se o Espírito Santo pode ser extinguido, se você está sem Espírito Santo, que outrora você tinha, como é que você vai ser arrebatado? Você na verdade foi derrotado, e o diabo brama como leão procurando aqueles a que ele possa tragar. O diabo não vai como leão contra os que estão perdidos. Você já viu que quando você converte é que as afrontas vêm na sua vida? Porque ele está tentando tirar o que você recebeu. Então a Bíblia fala: guardas o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Persevera em oração, jejua, venha para a igreja aprender a palavra de Deus, faça a manutenção da sua vida espiritual, e cresça não só financeiramente, mas cresça espiritualmente. Se é diácono, tem o desejo de ser presbítero. Se é presbítero, tem o desejo de ser pastor, evangelista, pastor. Tem o desejo, eu vou buscar, eu vou crescer, e na hora certa Deus vai me conceder. Você precisa desejar fazer a obra de Deus, porque aqueles que ganham almas sábios são. Quando você converte, você tem o selo do Espírito Santo, os seus pecados são lançados no mar de esquecimento, você começa a ter interesse das coisas de Deus, o Espírito Santo enche a sua vida, você fica mais com a palavra, e você pode alcançar outras pessoas. Ontem eu fui ali no shopping, nessa loja Polo, comprar essa camisa, porque eu esqueci de trazer, e eu fui em uma clínica antes fazer uma quiropraxia e tudo no corpo, e eu fiquei tão bem, pastor Nildo, nessa clínica, porque é o Marcos, eu não sei se vocês conhecem o fisioterapeuta aqui, ele aqui talvez ficou de vir, mas talvez não pôde, não estou vendo ele aqui. Tão bom lá, ele vai falando das coisas de Deus e vai liberando o seu corpo, né? Manipulando, e você parece que você sai outra pessoa, mas não é só por isso, é porque lá tem a presença do Espírito Santo. Não tem que estar só na igreja, tem que estar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, o Espírito Santo tem que estar com você. E eu cheguei lá na loja e estava assim, né, conectado com Deus, e aí a mocinha perguntou se: mas o senhor é profissional do direito e
ou é bancário? Eu falei, não sou, mas eu preciso de uma camisa assim. Ela, mas por quê? Eu falei assim, não, essa camisa fica bem com o terno? Ela falou, fica ótimo. Eu falei, não, porque eu sou um evangelista. Ela, o senhor é um evangelista? Eu sempre vendo camisas aqui para um missionário que vem de fora, ele é tipo brancão, assim, altão, dos olhos azuis, ele traz tradutor, mas ele sempre compra de mim. Onde o senhor vai estar amanhã? Eu falei, eu vou estar na Igreja Batista Nova Galileia. E falei assim, e ela pegou e falou assim, interessante, o senhor tem algum canal? Eu falei, tem um canal, que eu, Ciência e Fé, toma nota do meu telefone, entra em contato, eu escrevi um livro, eu vou te passar. A dona da loja, que é de patrocínio, entrou na conversa e se sentiu bem, tudo, e eu também evangelizei ela enquanto eu comprava essa camisa. Eu preciso evangelizar. Você precisa falar da palavra de Deus com a sua vida e com tudo o que Deus te forneceu. E Deus pode te fornecer muitas coisas. Ele pode te capacitar muitas coisas. Busque essa unção, esse conhecimento e essa sabedoria para onde que você estiver. Se a oportunidade ocorrer, você fale da palavra de Deus. Já concluindo, você pode ir para o céu com muitos galardões. E o céu é muito diferente do inferno. Você vai estar lá com roupas brancas, mas ele não é monocromático, o céu é bem colorido, a Bíblia fala sobre isso. Fala que o trono de Deus é suspenso, que no céu tem seres angelicais, serafins, querubins, os anjos de Deus. Fala que o trono de Deus tem um arco-íris sobre ele, da forma de esmeralda. Fala que desse trono sai raios, relâmpagos e trovões. Tem o brilho da glória de Deus. Tem seres angelicais e os santos louvando em uníssono. Imagina aquela voz que parece voz de muitas águas, de uma multidão que está diante desse trono, que tem um mar de vidro, então parece que é um lugar bem pacífico. Imagina você olhando o mar de vidro, né, na sua infinitude. Parece que é um lugar bem refrigerado com a glória de Deus. São muitas pedras preciosas que tem na cidade, nas portas da cidade. A cidade tem muralha, ela é protegida, porque o primeiro céu é esse céu aqui, né? Nós estamos vendo a dispersão da luz ali, solar. Ela está naquele comprimento de onda do azul, mas tem o segundo céu, o céu cósmico, onde estão as batalhas espirituais acontecendo, os anjos, mas tem o céu dos céus, o terceiro céu. Nós estaremos lá com as roupas completamente alvas, sentindo a necessidade e o desejo, e sentindo o regozijo e o prazer de adorar a Deus para sempre, sem dor, sem choro, sem tristeza, sem agonia. Enquanto o inferno é um lugar fedido, o céu provavelmente é um lugar muito perfumado, porque lá tem flores, tem cores que você não viu na terra, e tudo que é vivo lá louva a Deus. Elas emitem sons, como nós emitiremos sons. O céu é um lugar maravilhoso, é a morada de Deus, é a morada dos seus anjos, e é a morada dos seus santos. Nós seremos promovidos ao céu. Quando você pega uma carreira militar, funcionário público, você vai tendo aquelas progressões, o salário aumenta só um pouquinho, né? Mas quando vem a promoção, você dá um salto. Nós seremos promovidos. Esse corpo mortal vai ser revestido por um corpo imortal. Não é coisinha pequena, a mudança é drástica, a transformação é tremenda. E nós teremos 100% de consciência, e nós saberemos de todas as coisas. Nós teremos um corpo que não é mais biológico e perecível, ele é eterno, e ele é, como Daniel disse, como as estrelas de Deus, radioativo em glória e em poder. Nós somos herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. Lá está a nossa herança. Amém, igreja?
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida espiritual, que o Espírito Santo sempre possa achar lugar no seu coração. Dê lugar a Deus, encha-se do Espírito Santo, para que você possa ficar livre do horror do inferno, mas pelo contrário, possa desfrutar do amor de Deus no céu. Irmãos, vamos ver juntos? Volta lá, texto que estava ali. 3, Apocalipse 3, 5. Vamos ver juntos? O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Só o vencedor. Seu nome vai ser apagado. Seu nome vai ser apagado. Eu tenho certeza que o nome de milhões de evangélicos serão apagados. Tenho certeza. Não entrarão no céu. Não entrarão. Só o vencedor. Só o vencedor. Vamos orar? Ó Deus, a Ti toda honra e toda glória, porque o céu é uma realidade absoluta, tal qual Deus é real, incriado, eterno. A vida eterna é real para os vencedores em Cristo, que os seus nomes não serão apagados do livro da vida. Mas também o inferno é real, absolutamente real. Lugar para Satanás, para os anjos caídos, demônios e para todos os homens maus, cristãos maus e pagãos maus, idólatras e ateus. Estão no mesmo caminho da perdição eterna. Livra-nos, Senhor. Os verdadeiros salvos aqui, espalhados em toda a face da terra, livra-nos, Senhor, da condenação eterna do inferno. Livra-nos, Senhor. Nós sabemos que tem cristãos facilitando demais. E demais. Tem até cristão casado querendo divorciar porque descobriu que o cônjuge gosta de pornografia e sente que está sendo traído. Que loucura! A loucura do pecado dentro das famílias, dos casamentos, das igrejas, e até líderes religiosos e pastores caindo no mau testemunho. Ó Deus eterno, tenha misericórdia do teu povo. E que para tanto o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o Senhor, o poder e a unção do Espírito recaia sobre nós, livrando-nos do poder de Satanás e da condenação eterna. Ó Deus, santifica a igreja que vai estar sem mácula, sem ruga, preparada para encontrar com o Senhor Jesus. E que façamos parte dos vencedores, pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E em paz. Obrigado, professor, irmão Luciano. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. A mensagem está aí aos nossos corações.